Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. É um grande prazer poder estar aqui e dialogar um pouco mais com você sobre tudo que está acontecendo. No último vídeo do dia, a gente tenta trazer de forma sucinta todos os acontecimentos que ocorreram durante o momento político, publicado na mídia, publicado nas redes sociais. Enfim, é um resumão para você. Só para você se situar, hoje é dia 19 de janeiro, tá? E a gente traz as matérias. E a gente já começa falando para você sobre o general Braga Neto. Uma importante matéria publicada no Metrópolis me chamou a atenção e eu achei interessante. O Paulo Capelli, que publicou essa matéria, tá? É o colunista. O futuro político de Braga Neto, caso sobreviva a Alexandre de Moraes. Vou abrir uma aspas aqui. Vocês vêm percebendo que algumas mídias mais independentes, que atacavam muito o Bolsonaro, mas que mais independente vem encarando a postura do ministro Alexandre de Moraes de maneira diferente? Ou seja, sem passar pano, vem mostrando que Alexandre de Moraes está tendo uma atuação um tanto quanto mais ativista do que deveria ter. Como, por exemplo, essa matéria do Paulo Capelli, que fala, olha, se sobreviver a Alexandre de Moraes, como se Alexandre fosse o único ministro do STF e, assim, como se isso fosse uma guerra política, uma guerra entre um e outro. É impressão minha ou você concorda comigo? Coloca no comentário. Mas vamos lá. O partido de Bolsonaro tem um plano para o Braga Neto. Lembrando que Braga Neto é um braço forte de Bolsonaro, geralmente um fiel escudeiro do Bolsonaro. Tanto que participou como vice ali e o silêncio dele causou um susto enorme durante o período de transição no governo petista que ainda ia tomar posse. O partido de Bolsonaro, o PL, tem um plano para Braga Neto em 2026. Isto, claro, se o general sobreviver ao inquérito das milícias digitais sobre relatoria de Alexandre de Moraes. A cúpula do PL vê Braga Neto como um candidato extremamente competitivo para disputar o governo do Rio de Janeiro daqui a 4 anos. Antes de ser ministro de Bolsonaro, o militar foi interventor na segurança pública do Estado em 2018. A gente já conseguiu perceber que a fórmula feita por Bolsonaro e o bolsonarismo é eficaz, é efetiva. Tanto que aqui no estado de São Paulo temos Tarcísio de Freitas como governador. Uma pessoa que nem era do estado, e a crítica foi essa, mas que devido à sua atuação, à sua gestão competente durante o governo Bolsonaro, deu a ele o cargo de governador do estado de São Paulo. E isso pode vigorar e dar certo também no Rio de Janeiro. Você concorda ou não concorda? E se você que é do Rio está me assistindo, você votaria ou não em Braga Neto? Gostaria de ter um militar como o governador do seu estado? Coloca no comentário para mim, que é bem importante a gente fazer essa análise. Bora lá. Agora, já que a gente saiu de Braga Neto, a gente vai para General Heleno. Pois é, General Heleno foi outro grande guerreiro ao lado de Bolsonaro, conforme anunciam o pessoal, os apoiadores de Bolsonaro. Tratam-no como um grande guerreiro, um grande aliado, um grande braço direito. Pois é, Lula ontem teve mais uma decisão e impactou direto, inclusive, as decisões anteriores de General Heleno. Lula promoveu uma nova devassa e exonerou 15 militares levados ao GSI por Augusto Heleno. Um servidor da ABIN também foi exonerado na estratégia do governo para acabar com o aparelhamento de bolsonaristas em órgãos ligados à presidência. Pois é, General Heleno era quem tinha nomeado. A grande questão aqui é: o governo está sendo aplicado de maneira impessoal ou de maneira revanchista? Porque vigora dentro do ordenamento público, vigora dentro dos princípios do direito, um princípio que é a impessoalidade. Outro princípio, que é o princípio da eficiência. Então, será que o governo Lula está desbolsonarilizando? Palavra difícil, né? O governo com critérios técnicos, pensando no bem da população, ou simplesmente vamos retirar e trazer a turma que é do governo Lula, mas sem observar critérios. Porque, assim, as críticas
inclusive aos ministros incluídos por Lula, estão sendo grandes, principalmente pela falta de critérios que está sendo utilizada na escolha desses ministros. Vou partir para outra matéria para vocês agora, que eu acho interessante. Tá? Essa matéria da Carta Capital, a matéria anterior que eu utilizei é da revista Fórum, tá bom? Carta Capital. O aborto. Essa pauta está sendo calcanhar de Aquiles agora e está fazendo com que Lula perca grande parte, inclusive do apoio daquelas pessoas que votaram nele porque não queriam Bolsonaro. E agora foi um nítido, digamos assim, estelionato eleitoral a fala do presidente ao dizer em um vídeo que era contra o aborto e que não agiria nesse modus operandi. E no dia seguinte, após ser tomado posse, logo depois, nos 15 primeiros dias, a ministra já faz declarações, já revoga normas que dificultavam o aborto e já começa a atuar agora, nítida e escancaradamente, com o propósito abortista no Brasil. Só que a coisa está começando a fazer um racha e Lula não entende, parece que se esqueceu da força que as alianças políticas têm. Por exemplo, a CNBB, tá? Que é dos bispos do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Cria ali um racha dentro da Igreja Católica e também dentro dos evangélicos, porque Silas Malafaia, entre outros evangélicos de renome, já vieram contra os prelúdios aqui de Lula em relação ao aborto. A CNBB critica o governo Lula e cobra o compromisso assumido em campanha. Há poucos dias, o Brasil deixou o Conselho de Genebra uma aliança anti-aborto e ultraconservadora firmada durante o governo Bolsonaro. Desbolsonarizar tudo. Agora quase errei de novo, hein? Que, pessoal? Será que esse é um anseio da população? Será que essa pauta, será que a maioria da população brasileira quer essa pauta do aborto? Eu creio que não. Pouco provável. Então, assim, o que eu posso mostrar para vocês é que Lula está perdendo força ao tomar medidas autocráticas. Sim, ele acha que não precisa de ninguém, não precisa consultar a sociedade, não precisa consultar aliados ou possíveis aliados e está agindo da forma que bem interessa. Isso aqui, com toda certeza, vai causar problemas ao governo Lula e a gente sabe que o resultado final pode repetir a Dilma, tá? Em 2016. Justiça dá prazo para Moro e Dallagnol apresentarem defesa em ações que tentam caçar os diplomas de senador e deputado federal eleito. As ações foram movidas pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT e outros partidos. Defesa de Moro diz que a ação é mero choro de perdedor. Defesa de Deltan classificou a atuação como especulativa, requintada e vingativa. A grande questão aqui é que a gente vive hoje um país que a gente deveria ser pautado pelo exemplo. E o exemplo é o combate à corrupção, o exemplo é a seriedade. Entretanto, a gente não precisa nem questionar, né, pessoal, o nítido caráter dessas ações, que é um caráter especulativo, sim, conforme narra o Deltan Dallagnol. E aqui eu estou falando como jurista. A gente sabe que as projeções aqui são totalmente de cunho político e não estão pensando na questão da sociedade como evolução como um todo. Tá? E assim, é lógico que a gente sabe, dada a circunstância de um judiciário hoje politizado, a gente tem receios quanto às respostas da justiça para o povo brasileiro. O povo, eu creio que, se você fosse o juiz, vou colocar melhor assim, se você fosse o juiz, você julgaria procedente ou você queria Moro e Deltan Dallagnol lá dentro, brigando pelo combate à corrupção? Isso, eles provaram que eles têm apetrechos para fazer esse tipo de trabalho. Vamos lá. E aqui eu já trago aqui nitidamente para vocês, escancarando o porquê que é necessário a discussão sobre corrupção, sobre malversação do dinheiro e da máquina pública no nosso país. Essa matéria é do Metrópolis e é por isso que eu estou convidando vocês, tá? Você que é de direita, eu estou te convidando a abrir a mente e começar a olhar matérias da mídia e filtrar
aquilo que é coerente a você ou não. E você que é de esquerda, começa a olhar a mídia de direita, começa a ver o que é coerente ou não. O meu convite a você é que você saia da bolha, tá? Essa bolha te deixa com uma ideologia, eu ia errar de novo, tá? Palavras difíceis. Te deixa com uma ideologia muito, sabe, muito enviesada. E não é isso que a gente precisa nesse dado momento. Por isso que eu te convido a analisar um pouco mais as matérias hoje da Folha de São Paulo, um pouco mais das matérias do Metrópolis, lógico, descartando aquilo que a gente sabe que tem viés ideológico e analisando aquilo que tem realmente críticas corretas ao governo. Porque essas matérias, o Estadão, por exemplo, o Estado de Minas, estão começando agora a já fazer críticas e não serem meros passadores de pano do governo Lula. Exemplo, essa matéria do Igor Gadelha. Ministro de Lula usa o avião da FAB para esticar o fim de semana em casa. Isso é ilegal e imoral. Ministros de Lula vieram à FAB para agenda oficial em seus estados e aproveitaram para esticar o fim de semana e voltar no avião oficial. Gente, vocês têm noção do salário dos ministros? Deixa eu te explicar uma coisa. Geralmente, os funcionários públicos, professores, por exemplo, que vão fazer uma tarefa fora, às vezes eles têm até o direito a compensar a diária e tudo, mas muitas coisas que eles fazem são feitas com dinheiro próprio. Então, por exemplo, se eles têm um evento, eles não têm direito a um motorista para levá-lo de volta para casa, não. E por que isso pode ser dado, esse tratamento diferenciado, aos ministros de Lula? Pode até não ser ilegal, não averiguei as normas, mas imoral, não tenha dúvida que esse tipo de matéria é imoral. E aqui o Metrópolis deixa bem claro isso, tá? Deixa bem claro isso. Por fim, mas não menos importante, eu disse para vocês que eu não quero deixar as matérias longas, nem extensas demais. O governo Lula trocou todos os comandos regionais da PF e da PRF em todo o país. E aqui eu quero bater palmas de novo para o Metrópolis. Por quê? Porque muito se criticou as interferências do Bolsonaro na PF. Lembra disso? Ah, trocou diretor da PF, fez aquilo. Pois é, mas será que Lula vai ter essa carta branca? Será que eu posso ter uma objeção real ao Bolsonaro e tudo que Lula fizer agora eu vou passar a mão e dizer que é bom? Pois é, cadê o restante da mídia fazendo críticas igual ao Metrópolis? Isso é importante, tá? Isso é importante porque a gente vê hoje mais do que nunca um real aparelhamento do Estado em favor e em busca de pautas, sabe, de pautas ideológicas do Estado. E isso realmente causa conflitos. Pessoal, eu queria acabar, mas não vou não. Tem mais matérias, tem umas aqui ainda, mas pelo menos mais algumas eu vou buscar. Marina Silva mentiu escandalosamente em Davos e fez grave ataque à imagem do Brasil no exterior. A Marina Silva, ela chegou a falar em Davos que no Brasil existem 120 milhões de pessoas em estado de miserabilidade, passando fome. Resultado disso é que se na sua casa aí tiver 4 pessoas morando, pode ter certeza que 2 aí ou mais estão passando fome. Isso é nitidamente distorcer os fatos, isso é nitidamente usar argumentos mentirosos, nitidamente mentirosos, para beneficiar-se politicamente em uma manifestação pública não nacional, mundial. Pois é, aqui é a grande questão. Haverá mesmo uma secretaria que vai averiguar o que é fake news, o que é desinformação? Se vai haver, será que a Marina Silva responderia por algum tipo de processo em função desse tipo de notificação? Será que ela teria suas redes sociais canceladas, retiradas do ar? Esse é o ponto que nos leva a fazer o questionamento de tudo que está acontecendo no Brasil hoje, que realmente está complicado de se ver. Tá? Agora acabou, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca que ficou até o final do vídeo. Te agradeço muito por ter ficado conosco, por dar a possibilidade da gente bater esse diálogo, ter esse diálogo aqui com vocês. Tá? Lógico, lembrando que a gente está tentando fazer
dentro da medida do possível, pegando aquelas matérias que a gente acha mais importante, mas aqui o nosso formato de análise política e jurídica é para ser sério. É lógico, a gente tem críticas ao atual governo, assim como tinha críticas ao governo anterior também, mas a gente quer fazer isso de forma séria, responsável. A gente quer mostrar para vocês que aquilo que está errado é seu papel de cidadão e meu papel de cidadão falar sobre isso. Não espalhar fake news, não acreditar em mentiras, como a gente vê por parte da direita e da esquerda, mas sim falar de forma séria e contundente. E, assim, é importante também, aproveitando o gancho aqui, que você me diga o que você está gostando no canal, o que a gente precisa melhorar para poder trazer a informação com mais qualidade, as mídias que você está gostando, se realmente as informações estão condizentes, porque a gente está aqui para ser aberto ao diálogo. Então, assim, eu vou pegar material de direita, eu vou pegar material de esquerda, vou colocar na balança e vou trazer para você. A decisão final aqui é sua. Enquanto a gente tiver a liberdade de expressão, não sei por quanto tempo, o decisor, ou quem vai decidir, quem vai abrir a mente aqui para dizer se concorda ou discorda do que eu estou fazendo, é você. Então é por isso que sua opinião é muito importante para mim, seu comentário é muito importante para mim. Um abraço, fiquem com Deus. Amanhã eu estou de volta com você.